Aqui. Muito bem, então o estudo de hoje é sobre a criação e a Trindade. Nós vamos aprender a verdade sobre a criação e a Trindade. A cada lição nós vamos aprender a verdade sobre algo, né? Semana passada nós aprendemos a verdade sobre a Bíblia Sagrada. Quem não pôde acompanhar o estudo da primeira lição, eu já enviei lá no grupo a lição em PDF, o áudio, para se alguém tiver dificuldade com a internet, e o link do YouTube também com a aula, tá? Do sábado passado. Então, quem não acompanhou, acompanhe. E depois que nós fazemos a aula aqui, é importante que você faça a revisão. É nessa revisão que você vai conferir se o que nós falamos aqui está correto ou não, está de acordo com a palavra de Deus ou não, tá? Então, para isso você vai usar a lição em PDF, em texto, que está lá no grupo. Eu enviei dia 28 de abril. Então, é só você voltar lá no grupo da Classe Bíblica Verdade, módulo 3. Aí você volta lá no dia 28 de abril, vai estar lá a lição em PDF, o link do YouTube, e tem tudo lá disponível para vocês. Só não estuda, aqui na Classe Bíblica Verdade, só estuda a Bíblia quem não quer, tá? Porque até para quem tem internet ruim, nós depois transformamos a aula em vídeo, transformamos em áudio e enviamos lá no grupo, tá? Para que a pessoa possa baixar e ouvir e acompanhar. E mesmo se não conseguir baixar o áudio, tem a lição em PDF, que é bem baixinha, né? É bem pequeno o arquivo, qualquer internet, por pior que seja, você consegue baixar e abrir. Tá bom? Então, aqui só não estuda quem não quiser. E nós não cobramos nada por isso. A nossa satisfação é ter alunos dedicados, pessoas que querem estudar a Bíblia e conhecer a verdade. Esse é o nosso pagamento, tá? Então, que Deus seja louvado pela vida de vocês, todos vocês que estão aqui, o Cláudio, Claudemir. Que bom que o Claudemir está aqui. Eu fiz o convite para ele essa semana e hoje ele já está presente. Dona Rosa, sempre presente. Jusilene também acompanhando agora mais regularmente. Valões também sempre presente. E a Eline também está acompanhando de um tempo para cá, né? E está constante agora. Deus seja louvado pela vida de vocês e pela presença de vocês aqui. Vamos lá, meus amigos. Vou compartilhar aqui com vocês o estudo de hoje. O estudo de hoje ele é pouco mais extenso que o do sábado passado, mas eu vou tentar não demorar muito para não extrapolar muito do nosso tempo, tá? Deixa eu só abrir aqui. E está aparecendo aí para vocês? Está. Ok. Então, essa é a Classe Bíblica Verdade e hoje nosso tema é esse, lição 2, a verdade sobre a criação e a Trindade. Tá? Então, é sobre isso que nós vamos estudar. Então, como são dois temas em um, por isso ele vai ser um pouco mais extenso, tá bom? Nós vamos começar falando sobre a criação, depois nós vamos abrir um grande parênteses para falar sobre a Trindade, e depois nós vamos voltar para a criação e assim a gente finaliza o estudo, ok? Então, antes de nós iniciarmos aí, convido você a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, nós vamos orar, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Senhor pela vida, pela presença de cada amigo aqui nessa classe bíblica. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio da humildade de poder compartilhar a Tua palavra com cada um deles e com aqueles que vão assistir depois, através do YouTube ou também no Facebook ou de qualquer outra forma, Pai. Muito obrigado, que o Senhor abençoe cada pessoa que está dedicando esse tempo para ouvir e aprender mais da Tua palavra, para te conhecer mais, para conhecer a Tua vontade. Que todos nós possamos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, e também no conhecimento da Tua vontade, Pai. E que ao conhecer a Tua vontade, todos nós possamos tomar a decisão de colocá-la em prática na nossa vida. E pedimos que o Espírito Santo, aquele que inspirou os profetas que escreveram a Tua palavra, nos dê sabedoria, nos dê entendimento espiritual, nos dê concentração, inteligência, para
para que possamos entender tudo que vamos estudar aqui. É em nome de Jesus que nós pedimos e te agradecemos dessas bênçãos. Amém. Ok, deixa eu só... Muito bem, meus amigos. Nesse momento eu vou desligar o microfone de vocês, tá? Vou deixar só o meu aberto, mas no momento que vocês quiserem falar, vocês fiquem à vontade para abrir o microfone aí, se quiserem perguntar algo, tá? Se surgir alguma dúvida durante o estudo, fiquem à vontade para abrir o microfone de vocês, tá bom? Então vamos lá. Existem duas explicações para a formação da Terra e do universo. Uma é o criacionismo, que prega a existência de um Deus criador, que empregou seu poder sobrenatural para criar tudo, conforme seu divino propósito. Só um minuto, meus amigos. O que aconteceu? Tá aparecendo aí para vocês? Ah, sim, tá aparecendo. Tá, porque o celular estava aberto aqui e aí escureceu, foi tudo aqui. Vou reiniciar aqui. Muito bem, então, um é o criacionismo, o outro é o evolucionismo, né? Então, o evolucionismo surgiu a partir do século XIX, que é 1800, né? Quando alguns cientistas propuseram novas teorias sobre a origem da vida na Terra. Até então, era praticamente unânime a crença, né, de que houve um Deus criador. Uma das teorias que alavancou o evolucionismo na época foi a do então jovem naturalista Charles Darwin. Em uma viagem às Ilhas Galápagos, descobriu espécies de animais únicas e diferentes naquele arquipélago. As descobertas de Darwin resultaram na formulação da teoria da seleção natural das espécies, na publicação do livro A Origem das Espécies, em 1859. Esse livro ajudou a formular o pensamento científico moderno sobre a origem humana. Então, nós temos essas duas explicações para a origem da Terra e do universo. Aí eu pergunto para vocês, somos resultados do acaso ou fomos criados por um ser supremo? Sendo a Bíblia a palavra de Deus, devemos crer no criacionismo, não como uma teoria, mas como sendo a verdade. Então, apesar de termos duas explicações para a origem da Terra, apenas uma pode ser verdadeira. Não, é impossível que as duas sejam verdadeiras. Inclusive, hoje tem se tentado conciliar as duas, mas é impossível. Não existe conciliação entre o criacionismo e o evolucionismo, tá? Ou é um ou é outro. Então, o que eu creio? Eu creio no que a Bíblia diz. E a Bíblia fala do criacionismo, fala que existe um Deus que criou todas as coisas. Então, eu aceito isso como sendo a verdade. Então, apesar do evolucionismo ser ensinado em larga escala, né, nas escolas, e aceito na academia, né, nas universidades, como sendo a explicação correta, né? E quem crê no criacionismo é até considerado meio burro, né? Com pouca inteligência, alguma coisa assim. Mas, apesar de ser considerado algo científico, mas algo científico é algo que pode ser testado e comprovado. E se você testar uma segunda vez, uma terceira vez, o resultado vai ser o mesmo. Mas como é que se testa que algo evoluiu? É impossível. Então, assim como os criacionistas, como eu e eu acredito vocês também, creem na origem da Terra como vinda das mãos de Deus, né? Pela fé, os evolucionistas também acreditam na origem do universo por meio da evolução, pela fé também. Eles não estavam lá para ver. Então,
Eu costumo dizer que os evolucionistas têm muito mais fé do que os criacionistas. Por quê? Porque nós, criacionistas, temos muito mais evidências de que existe um Deus criador, né? Um ser inteligente que criou todas as coisas, do que você crer que tudo que nós vemos, tudo que existe nesse mundo, com toda a sua perfeição, com toda a sua complexidade, tudo isso veio do acaso, ou veio de uma grande explosão, de uma explosão que depois foi expandindo as coisas, enfim. Você precisa ter muito mais fé para crer no evolucionismo. Nós temos muito mais evidências que provam, né, que existe um ser, existe um design inteligente, né, alguém que projetou as coisas, que elas não vieram por acaso, do acaso, né? Muito bem. Vamos entrar então no estudo da Bíblia. Segundo a Bíblia, como a Terra e o universo foram formados? Segundo a Bíblia, tá? Gênesis 1:1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então a pergunta é, segundo a Bíblia, como o universo, como a Terra e o universo foram formados? Então você junta aí os dois textos e aí você vai chegar à seguinte conclusão. A Bíblia diz que a Terra e o universo foram criados por Deus e foram formados pela palavra de Deus. Ou seja, Deus criou e o que ele utilizou para criar? Ele utilizou a sua palavra. E Deus, meus amigos, é o único que tem a capacidade de criar algo do nada. Por isso que diz aqui, ó, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus é o único que tem essa capacidade. O ser humano não tem capacidade de criar algo do nada. Tudo que o ser humano cria é a partir de algo que já existe, e esse algo que já existe foi algo que Deus criou. Tá certo? Segunda pergunta agora, como era a Terra antes de ser criada? Gênesis 1:2. Diz assim, ó: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, como era a terra antes de ser criada? Está bem claro aí, né, meus amigos? A terra era sem forma, era vazia, não havia nada, havia trevas, ou seja, escuridão total, não havia luz. E agora existe uma coisa que, melhor dizendo, havia uma coisa que já existia, que está aqui nesse texto. O que era? Me ajudem aí. Podem falar agora. Existe uma coisa que já existia, ou que já havia sido criada por Deus. A terra. O Espírito de Deus. A terra, porém, O a terra, Espírito... porém, estava sem forma e vazia. Não, não é isso. O Espírito Existe, de Deus. não, existe algo que é essencial para a vida humana, que já tinha sido criado por Deus. As águas? Águas? As águas, exatamente. E a terra também, não? Hã? E a terra também. Não. A gente vai ver Não? que Deus foi criar a terra só no terceiro dia. Tá? Mas Não, água... eu falo no sentido de planeta. No sentido de planeta. Ah, sim, sim. O planeta, sim. O planeta já existia. Então, já existia o planeta, né? Assim como eu acredito que já existia os outros planetas do Sistema Solar. E Deus encheu esse planeta de água. E deixou lá. Deixou lá, sabendo que algum dia Deus ia criar vida, né, naquele planeta, né? Então você vê que na semana da criação Deus não vai criar água. Ele vai separar no segundo dia, mas não vai criar. Então isso aí é algo interessante. Vamos lá, continuando aqui.
Terceira pergunta agora, quem participou do ato da criação? Nós vamos ler Gênesis 1, 1 e 2, que nós já lemos, vamos ler novamente, depois vamos para João 1. Gênesis 1, 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, a pergunta é, quem estava presente no ato da criação? Nós vemos aqui, citando nesses dois versos, Deus. Quando a gente fala Deus, geralmente nós estamos a Bíblia geralmente se refere ao Pai, né? Então consideramos que estava presente Deus, o Pai, e o Espírito de Deus, que é um dos nomes para o Espírito Santo. Então, temos aí duas pessoas da divindade que estavam presentes. Quem mais? João, capítulo 1, versos de 1 a 3 e também o verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esses são os versos de 1 a 3. Agora o verso 14 vai identificar quem é esse Deus Verbo, tá? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, meus amigos, quem é a pessoa da divindade que se fez carne, que habitou entre nós, que foi vista a sua glória, e ainda diz que essa glória era como a glória do unigênito do Pai, ou seja, do único filho do Pai. Quem é esse? Jesus. Exatamente, Valência. Esse é Jesus, o Deus Filho, né? Então, vamos substituir ali a palavra verbo por Jesus, tá? Vamos ver como é que fica. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Jesus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, por meio de Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, esse texto nos mostra que havia uma terceira pessoa presente na criação. E esse foi o agente ativo da criação. E nós identificamos que esse foi Jesus Cristo, né? O Deus Filho. Então, aqui diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E sem Jesus, nada que foi feito se fez. Então, meus amigos, quem estava presente no ato da criação? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok? Mas quem foi o agente ativo da criação? O agente ativo, que eu digo, é aquele que falou. Os três não precisaram falar. Eles não falaram juntos. Apenas um falou. Esse que falou foi Jesus. Nós entendemos isso por esse texto, João capítulo 1, e também um texto lá em Colossenses. Depois nós vamos ler. Ok? Então, agora é a hora que nós abrimos o parênteses, bem grande, né, para falar sobre a Trindade. Nós vamos entender a Trindade agora. Se você nunca entendeu a Trindade, você vai entender agora, tá? Muito bem, então, a Bíblia afirma que existe somente um Deus verdadeiro. Você vê vários textos bíblicos, e aí você encontra três: Deuteronômio 4:39, Isaías 43:10, Isaías 45:18. Mas você encontra vários e vários versos falando que nós temos somente um Deus verdadeiro. A crença em um único Deus é chamada de monoteísmo. Essa palavra vem do grego mono, que significa um, mais teos, que significa Deus, ou seja, um Deus. No tempo do Antigo Testamento, só existia uma uma nação monoteísta, ou seja, de todas as nações que existiam nos tempos antigos, antes de Jesus, né? Apenas uma nação era monoteísta. Que nação era essa? Era o povo de Israel. Somente eles adoravam um único Deus. Todas as outras nações tinham vários deuses.
E aí é o próximo tópico aí, ó. A crença em mais de um Deus é chamada politeísmo, do grego polis, muitos, mais theos, Deus, ou seja, muitos deuses, né? Então, todas as outras nações eram politeístas, elas tinham vários deuses. Como elas não sabiam quem era o Deus verdadeiro, então eles adoravam tudo. Eles adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam as árvores, adoravam as estrelas, adoravam a tempestade, a chuva, enfim, o rio, tudo para eles era um Deus. A fé cristã que nós temos hoje, né, ela é monoteísta. Nós cremos em um único Deus, tá? A doutrina da Trindade, que a palavra Trindade vem do latim trinitas, então você não encontra essa palavra na Bíblia, tá? Trindade não existe na Bíblia, você pode procurar e não vai encontrar. Mas apesar de não estar na Bíblia a palavra, o conceito está, tá? Então, a Trindade vem do latim trinitas, né, que significa reunião de três. Então, a doutrina da Trindade é uma das mais importantes doutrinas da fé cristã. Mas, ultimamente, muitos têm questionado a sua validade. Embora a palavra Trindade não seja encontrada na Bíblia, como eu falei, o ensinamento que ela descreve é encontrado ali. Então, meus amigos, a doutrina da Trindade estabelece o conceito de que há três seres plenamente divinos: Pai, Filho e Espírito Santo, que formam um único Deus. Há vários textos que mencionam direta ou indiretamente as três pessoas da divindade. Nós vamos ver agora alguns textos. Vamos ver textos no Antigo Testamento. Como o Antigo Testamento revela a Trindade. Em Gênesis 1, 26, lemos: Também disse Deus, Deus no singular, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja, quando Deus fala, ele fala no plural. Façamos nossa imagem, nossa semelhança. Deus fala no plural. Outro exemplo, Gênesis 3, 22. Após a queda do homem, Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós. Olha só, se Deus, se a divindade, né, o Deus verdadeiro fosse uma única pessoa, não teria sentido o que Deus falou aqui. Façamos. Nossa, ele deveria ter falado assim: farei o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Aí sim, teria coerência, né? Agora, se Deus fala no plural, não é possível que ele seja só uma pessoa. Aqui em Gênesis 3:22, Deus falaria assim: eis que o homem se tornou como eu, e não como um de nós, né? Então, veja, no Antigo Testamento nós encontramos referências à Trindade, não tão claras como no Novo Testamento, porque como eu estava explicando para o Valões esses dias, que ele me procurou aí no privado, a revelação de Deus ela é progressiva. Então, imagina se Deus fosse se revelar como Pai, Filho e Espírito Santo para o povo de Israel, sendo que todas as outras nações eram politeístas. Então, alguns poderiam concluir que eles tinham três deuses. Então, eles também eram politeístas. Então, Deus foi se revelando aos poucos, né? E aí, por isso que no Novo Testamento nós encontramos já uma revelação bem mais clara da Trindade. Vamos para mais exemplos aí no número 3. E algum tempo depois da queda do homem, quando o homem começou a construir a Torre de Babel, o Senhor disse, ordenou, aliás, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Gênesis 11, 7. Veja, em cada caso desses, a pluralidade da divindade é enfatizada. Então, Deus se revela como um Deus plural, ou seja, mais de uma pessoa. Em sua visão do trono de Deus, Isaías ouviu o Senhor perguntando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías 6:8. Então, veja, meus amigos, é muito claro a doutrina da Trindade, mas nesses versos nós não vemos
citações diretas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pelo motivo que eu falei ainda há pouco. Mas você encontra várias referências ao Pai, somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você encontra no Antigo Testamento. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, aí você vê que Deus ele revela a doutrina da Trindade de maneira muito mais clara. Começando já pelo batismo de Jesus. Olha só, está em Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, aqui, no batismo de Jesus, nós vemos as três pessoas da divindade ao mesmo tempo. Jesus sendo batizado, saindo da água, o Espírito de Deus, o Espírito Santo descendo sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba, e Deus o Pai falando do céu: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E quando nós vamos para Mateus 28, 19, onde existe ali a fórmula batismal, Jesus disse: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Veja que Jesus teve o cuidado de falar assim, Pai e do Filho, ele colocou ali um aditivo, né, o e do Espírito Santo. Ele não falou do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mostrando que são três pessoas distintas. Tá? Existe muito entendimento, um entendimento errado, aliás, vários, né, sobre a Trindade. Um deles é que na verdade, nós temos um único Deus, e esse único Deus se revela de três formas diferentes. Ele se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Mas veja, né, que isso daí é algo bem fácil de derrubar, né, essa teoria. Quando você pega, por exemplo, a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou para os apóstolos, né? E aí Jesus orou assim: Pai nosso que estás onde? No céu. Como que, se Jesus e Deus fossem a mesma pessoa, como que Jesus ia falar Pai nosso, ou seja, era Pai de todos ali, que estava no céu? Então Jesus estava na terra, Deus no céu, e eles são a mesma pessoa. Não, não que Deus não tenha essa capacidade, talvez até tenha. Ele é onisciente, né? Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas é uma coisa sem sentido, né? E se fosse uma única pessoa, por que Jesus incluiria ali na fórmula batismal os três? E aí isso daí é uma questão importante, né? Por que nós temos que ser batizados em nome das três pessoas da divindade? É porque, meus amigos, cada um deles tem uma parte no plano da salvação. Nós não poderíamos ser salvos se o Pai não fizesse a sua parte, se o Filho não fizesse a sua parte, se o Espírito Santo não fizesse a sua parte. Então, é por isso que nós somos batizados em nome dos três, tá? Porque cada um é importante para a nossa salvação. Continuando aí, 2 Coríntios 13, 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Então, mais uma vez, mais um texto onde você encontra a citação aí das três pessoas da divindade. E eu parei aí, mas você encontra vários e vários textos, meus amigos, na palavra de Deus, mostrando ali as três pessoas da divindade. Mas eu acredito que esses já são suficientes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas. Deus não é três pessoas independentes ou três deuses diferentes. E também não é uma pessoa que se revela em três formas diferentes, como eu falei ainda há pouco. O Deus das Escrituras existe simultaneamente como três pessoas distintas, ou seja, diferentes, e iguais. Diferentes porque são três pessoas separadas, mas que são iguais. Por isso eles são um único Deus. Iguais em que sentido?
Aqui, ó, que são um em sua natureza, caráter e divindade, e que vivem em perfeita igualdade e unidade. Então, nós temos um único Deus, meus amigos, mas esse único Deus são três pessoas que são distintas, são três pessoas diferentes, mas que são iguais em natureza, ou seja, todos os três têm a mesma natureza, que é a natureza divina, é uma natureza espiritual, tem o mesmo caráter e duas características principais do caráter de Deus. Deus é amor e Deus é santo. Então, o Pai é amor e o Pai é santo, o Filho é amor e o Filho é santo, o Espírito Santo é amor e é santo, e todas as outras características do caráter de Deus, os três têm. E eles são um em divindade, ou seja, os três são Deus da mesma forma. Não pode o Pai ser maior que o Filho, nem o Filho maior que o Espírito Santo, porque eles são um único Deus. E eles vivem, apesar de serem três pessoas distintas, quando eu digo pessoas, meus amigos, não confundam com pessoas humanas, são pessoas divinas, tá? Mas eles vivem em perfeita igualdade e unidade. Então, tudo que Deus vai fazer, ele faz em conjunto, né? Na criação, os três participaram ali da criação. E os três decidiram o que seria criado conjuntamente ali. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles nunca divergem entre si, eles nunca vai pensar um diferente do outro, eles sempre vão estar no consenso, tá? Os membros da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, compartilham dos mesmos atributos de soberania divina, onipotência, ou seja, todo-poderoso, né? Onisciência, ou seja, conhece todas as coisas, conhece até mesmo o futuro, né? Sabe o que nós estamos pensando. Onipresença, ou seja, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Imutabilidade, ou seja, Deus não muda. Eternidade, eles são eternos e imortais, tá? E etc, né? Poderíamos citar outros atributos. Agora, como nós podemos entender quando a Bíblia diz que só há um Deus, como, por exemplo, Deuteronômio 6,4, que diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, quando você encontra a palavra Senhor na Bíblia em caixa alta, esse é o nome de Deus, é o nome original, é o tetragrama sagrado. São 4 letras, né? Y, W, desculpa, YHWH. Esse é o nome de Deus que, traduzido para o português, é Senhor. Quando você encontra assim, em caixa alta, tá? Todas as letras. Então, aqui diz que Deus, o Senhor, que é o Deus da Bíblia, né? O Deus verdadeiro, é o único Senhor, ou poderíamos dizer, é o único Deus, tá? Então, como entender essa palavra único? Olha aí, acompanha aí a explicação. Havia duas palavras para único que poderiam ser usadas pelo Espírito Santo, a saber, Echad, que na verdade se pronuncia Errad, tá? Que significa uma unidade composta. Por exemplo, se eu fosse escrever em hebraico uma dúzia de maçãs, essa palavra uma seria Errad, porque ela está se referindo a uma unidade composta. É uma, mas é uma dúzia. São 12 maçãs, não uma. Tá? O outro vocábulo é Yahid, e expressa uma unidade absoluta. Por exemplo, uma maçã. Aí sim, uma única maçã. Uma maçã seria a palavra uma ali, no hebraico seria Yahid. Moisés bem poderia ter usado a palavra Yahid para um ou para único, mas o Espírito Santo escolheu não fazê-lo. Então, a palavra hebraica originalmente usada para único é Errad. Então, o Espírito Santo escolheu a palavra Errad para único. Por quê? Porque esse único Senhor, esse único Deus, não é uma unidade absoluta, não é uma única pessoa, mas é uma unidade composta por três pessoas, as três pessoas da divindade.
Um texto que nos ajuda a entender a unidade de Deus, né, como três pessoas distintas, é Gênesis 2:24, que diz assim: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A palavra hebraica usada para uma, aí, ó, uma só carne, né? A palavra uma ali é errad, que significa uma unidade composta. Portanto, a expressão uma só carne significa que marido e esposa são duas pessoas diferentes que se unem e formam uma família. Eles não se fundem, ou seja, eles não se grudam um no outro como se fossem gêmeos siameses, né? Eles não se fundem e passam a ser uma única pessoa, mas são um no sentido de que, a partir da sua união, homem e mulher viverão em perfeita igualdade e unidade, assim como a Trindade. Pelo menos esse é o ideal de Deus, né? Que marido e mulher formem uma família, sejam uma só carne, no sentido de viver em perfeita igualdade e unidade. Tá? Então, assim também acontece com a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus, mas não são três pessoas, não são três pessoas, são três pessoas distintas, né? Como eu já falei, mas que são um em natureza, em caráter, em igualdade, em unidade, em atributos divinos, né? Então, é assim que nós entendemos a Trindade. A melhor forma de nós entendermos é por meio da união de homem e mulher. Em Deuteronômio 6,4 é usada a mesma palavra em relação a Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único, nós já vimos que a palavra no original é errado, único Senhor. Ou seja, um Deus que é uma unidade composta. Três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que mesmo assim são um único Deus. Três pessoas distintas, mas que mesmo assim são um único Deus. Então, meus amigos, veja, esse não é um assunto tão simples de entender. Ele é simples, assim como eu estou apresentando para vocês, mas se você quiser se aprofundar nisso, se você quiser filosofar sobre Deus, você vai acabar ficando doido e ainda vai acabar se afastando de Deus. Aqueles que procuram filosofar muito sobre aquilo que não é tão compreensível, né? Aquilo que Deus não revelou tão claramente, essas pessoas acabam indo por caminhos que afastam ela de Deus. E aí vão para teosofia e agnosticismo e por aí vai, tá? Nós nós aceitamos a palavra de Deus pela fé, mesmo não entendendo tudo. Quem sabe lá no céu e depois na nova terra nós vamos poder compreender mais claramente a Trindade, né? Mas aqui nessa terra, com a nossa natureza pecaminosa, com a nossa mente finita, é impossível você entender tudo. Mas aquilo que Deus revela na sua palavra, isso é possível entendermos. E é o que eu estou apresentando para vocês. Isso é possível entender. Eu entendo isso. E eu acredito que vocês estão compreendendo também, tá? Mas nós vamos entender tudo a respeito de Deus? Claro que não. É como se nós quiséssemos, como se Deus fosse o mar, fosse o oceano, e nós fôssemos, a nossa mente fosse um copo, e nós quiséssemos colocar toda a água do oceano dentro desse copo. Isso é impossível caber tudo sobre Deus na nossa mente, tá bom? Agora, existe um entendimento errado a respeito de, especialmente, duas pessoas da divindade, Jesus e o Espírito Santo, tá? Ninguém tem dificuldade de aceitar que Deus, o Pai, é Deus. Mas existem pessoas, existem igrejas que ensinam que Jesus não é Deus.
Então, nós vamos ver agora que Jesus também é Deus, ok? Mateus 3, verso 3 diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Opa, deixa eu voltar aqui. De acordo com Mateus 3, verso 1, esse texto de Isaías se refere a João Batista como precursor do Messias. Em Isaías 43, a palavra traduzida como Senhor é o tetragrama que eu falei há pouco para vocês, tá? YHWH, que os israelitas, para que ela se tornasse impronunciável, eles acrescentaram vogais. E aí ficou Yahvé ou Yahweh, algo assim, que em português é Jeová, tá? Ou Senhor, né? Assim, o Senhor, cujo caminho João prepararia, não era outro senão Jesus, o Deus Jeová. Então, como eu fiz essa parada aí, essa pausa, talvez não ficou claro. Então, eu vou explicar. A Bíblia diz que alguém prepararia o caminho de Jesus, tá? Esse alguém, lá, conforme Mateus 3:1, foi João Batista, certo? Mas Mateus 3, verso 3, está citando uma profecia de Isaías. Está lá em Isaías 43, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. A palavra Senhor ali, em Isaías 43, é o tetragrama sagrado, é Jeová. Então, quem é esse Senhor de quem João Batista preparou o caminho? É bem fácil de entender lá em Mateus 3, que é Jesus. Então, quando Isaías disse que alguém prepararia o caminho de Jeová, do Senhor Jeová, lá, quando a profecia se cumpre, nós entendemos que esse Senhor Jeová é Jesus. Então, Jeová ali não é Deus, o Pai, é Jesus. Então, veja, é interessante porque vocês sabem que existe a igreja dos testemunhas de Jeová. E os testemunhas de Jeová não aceitam que Jesus é Deus, tá? Eles entendem que Jesus é um Deus com D minúsculo, abaixo do Pai. Mas o interessante é que a Bíblia revela, e esse aqui é só um exemplo disso, né? E nós temos vários outros, de que Jesus é o próprio Jeová. Então, eles não aceitam Jesus como sendo Deus, mas eles são chamados testemunhas de Jeová, e Jesus é identificado na Bíblia como o próprio Jeová. Isso quer dizer que o Pai não é Jeová? Sim, o Pai é Jeová. O Espírito Santo é Jeová? O Espírito Santo é Jeová. Lembre-se que eles são o único Deus. Então, se um é Jeová, se um é Yahvé, os outros também são Jeová, são Yahvé. Tá bom, meus amigos? Mas especificamente esse de Isaías 43 não estava falando do Pai nem do Espírito Santo, estava falando do Deus Filho. E quando veio à Terra, recebeu o nome de Jesus. Outro exemplo de que Jesus também é Deus, João 10:30. Jesus falou: Eu e o Pai somos um. Então, esse verso apresenta Jesus como sendo igual ao Pai. Sendo que o Pai é Deus, então nós podemos concluir que Jesus também é Deus. Então, meus amigos, um texto bem simples aí, nós podemos chegar a uma compreensão bem simples também. Agora, existem vários outros textos que provam que Jesus é Deus. O outro é esse aqui, João 1, de 1 a 3, que nós lemos, né? João 1 diz que o verbo era Deus. Então, o verbo é Deus. João 1:2 diz que o verbo estava no princípio com Deus. Então, o verbo é eterno. Se ele existia desde o princípio, então ele é eterno. Assim como o Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, o verbo é criador. No verso 3, né? E aí, quando nós vamos para João 14, nós vemos que o verbo é Jesus. Então, Jesus é eterno, só Deus é eterno. Jesus é criador, só Deus é criador. E no primeiro verso, Jesus é Deus. Então, fica bem claro aí, meus amigos.
E aí você encontra vários outros textos, e vocês têm aí alguns, vocês não precisam anotar, a não ser se quiserem tirar o print aí da tela, mas vai estar também na lição em PDF, esses textos bíblicos para que vocês possam ler na Bíblia de vocês. João 20:28, Colossenses 2:9, Tito 2:13, Hebreus 1, de 1 a 3, verso 8 também, e 2 Pedro 1. Alguns dos vários textos que mostram que Jesus é Deus. Vamos agora para o Espírito Santo. O Espírito Santo tem duas dificuldades no entendimento do Espírito Santo. Um é que ele é Deus, se ele é Deus ou não. E outro é se ele é uma pessoa ou não. Então, nós vamos ver essas duas coisas, tá? Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5:3. Então, meus amigos, olha só que interessante. Aqui fala de quando Ananias e Safira venderam um campo e eles deram o valor para os apóstolos poderem distribuir para os cristãos que tinham mais necessitados, né? Só que eles disseram que tinham dado o valor integral e eles não tinham, eles tinham guardado parte do valor. Então, quando o Ananias levou o dinheiro e entregou para Pedro, Pedro falou isso: olha, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? E lá no final ele diz assim: não, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Então, quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, eles estavam mentindo a Deus. Então, por esses versos, nós entendemos que o Espírito Santo é Deus, tá? Um outro texto que mostra algo parecido, no caso aí são dois versos diferentes, 1 Coríntios 3,16, que diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então a Bíblia diz que nós somos santuário de Deus. Mas quando vamos para 1 Coríntios 6,19, nós vemos ali dizendo: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então, um texto diz que nós somos santuário de Deus e outro diz que nós somos santuário do Espírito Santo. Então, nós só podemos concluir que o Espírito Santo é Deus, senão não teria sentido dizer que nós somos santuário de Deus se o Espírito Santo não fosse, que nós somos santuário do Espírito Santo, aliás, e de Deus se o Espírito Santo não fosse Deus. Ok? Entendido que o Espírito Santo é Deus, agora nós vamos ver se ele é ou não uma pessoa. Então, aqui tem vários textos que mostram a pessoalidade do Espírito Santo. Olha só, João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, veja, o Espírito Santo aqui diz que teria a função de nos ensinar e de nos lembrar das coisas que Jesus falou. Ok? João 14:26. Número 2 agora, Atos 13:2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Veja, aqui diz que o Espírito Santo disse ou falou. O próprio Espírito Santo falou aqui: separai-me agora Barnabé e Saulo. Então o Espírito Santo fala. Número 3 agora. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Veja, aqui o Espírito Santo, nós vemos aqui o Espírito Santo, ele determinando algo, tá? Então, o Espírito Santo determinou que Paulo e os outros missionários não deveriam ir para a Ásia. O próprio Espírito Santo os impediu e não permitiu que eles fossem para onde eles estavam querendo ir, para a cidade que eles
estavam querendo ir, tá certo? Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo tem escolha própria. Ele tem a capacidade de escolher, de decidir algo. E só uma pessoa tem essa capacidade. Uma força, um poder, não tem essa capacidade. Continuando aqui. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. E Romanos 15:30 diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. Então, vejam, aqui nós encontramos dois sentimentos que o Espírito Santo tem, né, ou pode ter: tristeza e amor. Então, nós podemos entristecer o Espírito Santo quando nós o rejeitamos, né, quando nós rejeitamos a Deus na nossa vida. Então, o Espírito Santo fica triste e ele também tem amor, ou ama, né? Então, como eu disse, né, uma força ou poder não tem sentimentos. Não pode ficar triste nem amar. Você percebeu que o Espírito Santo ensina, fala, tem opinião própria, fica triste e ama? Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa. E olha só, se o Espírito Santo fosse um poder, como alguns acreditam, substitua a palavra Espírito em Lucas 4:14 e veja se fica estranho ou não. Então, Jesus, no poder do poder, regressou para a Galileia. Então, veja, não ficaria sem sentido, né? Que nos mostra que o Espírito Santo não é um poder, mas ele tem poder. É totalmente diferente. Ele é Deus Todo-Poderoso, ele tem poder, tá? Então, tudo que Jesus fez aqui na Terra foi pelo poder do Espírito Santo, porque lembre-se, Jesus, apesar de ser Deus, a sua divindade estava velada, estava escondida, guardada. Então, Jesus não podia fazer milagres como ele fez pelo próprio poder dele. Então, ele fez pelo poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. E aqui você encontra outros textos que mostram que o Espírito Santo é Deus. Salmos 139:7, Mateus 12:28, Atos 1:8, 1 Coríntios 2:10 e 11, 2 Coríntios 3:18. Então, só para a gente fechar aqui a parte da criação, meus amigos, nós sabemos que somente Deus é criador. Só Ele tem o poder de criar algo a partir do nada. Então, na Bíblia nós encontramos textos que mostram que o Pai é criador, o Filho também e o Espírito Santo também. O primeiro é Gênesis 1, que nós já lemos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Colossenses 1:16 nos mostra que o Filho também é criador, pois nele, está falando de Jesus, aí para isso você lê o contexto, né? Você vê os versos anteriores e vê de quem estava falando, de quem falou por último, né? Você vai ver que falou de Jesus. Pois nele, ou seja, pois em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, veja, aqui é o outro texto que eu falei para vocês, que mostra que Jesus foi a pessoa ativa ali da criação, né? A pessoa da divindade que falou, haja luz e assim por diante. Então, veja, Jesus também é criador. E o Espírito Santo? O Espírito Santo também é criador. Olha só o que diz Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, só Deus tem poder para criar e dar vida, meus amigos. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são Deus criador. Agora nós vamos voltar para a parte da criação. Muito bem. Nós vamos ver agora o que Deus criou em cada dia da semana. Como o nosso tempo está avançado, eu vou só citar aqui o que Deus criou. Os textos que forem pequenos, como esse aqui, nós vamos ler. Mas depois é bom que vocês leiam Gênesis 1, todo ele, e juntamente com a revisão da lição, tá bom? Quando eu enviar lá no grupo. Então, o que Deus criou no primeiro dia?
Disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. Veja que aqui Jesus, vou falar Deus, né? Mas quem falou foi Jesus, como eu já falei para vocês, mas Deus criou, né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram. Então, no primeiro dia Deus criou a luz e assim ele resolveu um primeiro problema, porque lá em Gênesis 1:2 diz lá que havia trevas sobre a face do abismo. Então, no primeiro dia Deus já resolveu o problema das trevas, criando a luz. Segundo dia agora, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde de manhã o segundo dia. Gênesis 1:6 e 8. Então, o que Deus fez no segundo dia? Deus criou o firmamento, que ele chamou de céus, então Deus criou os céus, e isso inclui a nossa atmosfera. Então, no segundo dia, Deus criou um elemento essencial para a vida humana, que é o ar, que nós respiramos, né? E Deus separou as águas debaixo do firmamento e acima do firmamento. Então, como eu falei para vocês, Deus não criou a água nos 6 dias da criação. Ele criou, ele só separou as águas, que mostra que ele já havia criado anteriormente, né? Terceiro dia agora, Deus criou a terra, né? Deus ordenou que as águas se juntassem num só lugar e aí apareceu porção seca. A essa porção seca Deus chamou terra e ao ajuntamento das águas Deus chamou mares. Depois que Deus criou a terra, ele criou a relva, as ervas que dão semente às árvores frutíferas sobre a terra, né? Então aqui Deus estava criando a terra onde o ser humano ficaria, né? E Deus estava criando também aquilo que serviria de alimento para o ser humano, né? As ervas e as árvores frutíferas, conforme Gênesis 1:29, onde Deus deu alimentação natural para Adão e Eva. Quarto dia agora, Deus criou os luzeiros no firmamento dos céus. E diz a Bíblia que foram 2 grandes luzeiros, né? O maior para governar o dia, esse é o sol, e o menor luzeiro para governar a noite, essa é a lua. E Deus fez também as estrelas. Então, olha só que interessante, né? Deus criou o sol, a lua e as estrelas. As estrelas, elas não ficam dentro do sistema solar. Elas ficam dentro da nossa galáxia, que é a Via Láctea, né? Então, dá a entender que no quarto dia, Deus não só criou o Sol e a Lua, como criou também a Via Láctea, né? As estrelas que fazem parte dela. E a Terra, ela faz parte da Via Láctea, né? Ela está dentro da Via Láctea. Interessante também, meus amigos, que a Terra é o único planeta do Sistema Solar que tem uma distância ideal para o Sol, uma distância ideal com relação ao Sol, de forma que exista uma temperatura que seja compatível com a vida, tá? Então, isso quer dizer que quando Deus criou o Sol, ele colocou na posição ali, a posição exata para que houvesse vida. Então, os planetas que vêm antes da Terra, Mercúrio, Vênus, eles são muito quentes, né? Passou da Terra, eles já são frios demais. Marte, Júpiter, até Marte, né? Júpiter, dali para frente, são planetas gasosos, né? Mas você vê ali a perfeição, né? Como eu falei, que existe um ser, uma mente que projetou todas as coisas. Você acreditar que a distância do Sol para a Terra veio do acaso, como eu falei lá no início, você precisa ter muita fé para acreditar nisso. Quinto dia agora, meus amigos, agora que Deus preparou as condições para que houvesse vida na Terra, agora sim ele vai começar a criar vida a partir do quinto dia. Então, o que Deus criou no quinto dia? Todos os animais que vivem nas águas e também as aves, tá? E, como sempre, viu Deus que isso era bom. Então, sempre ao final do dia, depois de Deus ter criado,
ele viu que aquilo era bom. Então Deus povoou no quinto dia os mares e os rios, né? E ele também povoou, vamos dizer, o céu, né? E também a terra, né? Porque os pássaros estão na terra. Mas eles habitam o céu, né? Estão no céu ali. Então Deus preencheu as águas e o céu. E agora no sexto dia Deus vai preencher a terra com vida. Primeiro a vida animal. Então Deus criou os animais terrestres, né? Ele criou os animais domésticos, os répteis, os animais selváticos. E depois dele ter criado esses animais, aí Deus cria a sua principal obra da criação, a sua obra-prima, né? Que foi o ser humano. Ou seja, o ser humano foi a última coisa que Deus criou. E diferente das outras coisas que foram criadas, onde Deus apenas falou, na criação do homem, Deus, ele não apenas falou, ele mesmo moldou o corpo de Adão e Eva a partir do pó da terra, né? E soprou nas suas narinas o fôlego de vida que pertence a ele. Então, isso nos mostra, meus amigos, que o ser humano, ele foi a criação mais importante que Deus fez, tá? Então, o que o evolucionismo ensina para gente foi algo que eu aprendi na escola até, que a única diferença nossa para os animais é que nós somos racionais e eles são irracionais. Mas todos nós somos animais. E isso é uma grande mentira, uma mentira, eu diria até diabólica, meus amigos, porque isso rebaixa o ser humano e o torna igual a um animal. E quem quer que a gente seja igual a um animal é o diabo. Ele quer que a gente seja dominado pelas paixões animais, né? Pelo contrário, nós somos seres humanos. Os animais são animais e realmente eles são irracionais, apesar de que eles possuem inteligência, né? Mas eles agem por instinto. Nós somos seres humanos. Somos racionais, sim, mas não somos animais, somos seres humanos. Fomos criados pela própria mão de Deus. Tá certo? Passando aqui. Ao criar todas as coisas, Deus usou a sua palavra. Somente na criação do homem e da mulher, Deus não falou, mas os fez com suas próprias mãos. Isso nos mostra que nós, seres humanos, somos a principal criação de Deus, sua obra-prima. Não somos animais racionais, como dizem nas escolas. Somos seres humanos e temos grande valor diante de Deus, muito mais do que os animais, como diz Mateus 10:31, o próprio Jesus falou. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Além disso, devemos saber que a Bíblia, que é a palavra de Deus, tem poder para transformar nossa vida. Então, veja, Deus usou na criação a sua palavra. Então, a palavra de Deus tem poder. Sendo que a Bíblia é a palavra de Deus, meus amigos. Então, a Bíblia, ela tem também esse poder criador. A Bíblia contém o poder de Deus, esse poder criador. E o que Deus cria em nós? Ele cria uma nova criatura, né? Então, é por isso que a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem poder para transformar a nossa vida. Então, esse é um grande motivo para nós estudarmos a palavra de Deus, tá? Sétimo dia, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, meus amigos, a criação da terra, Deus parou ali no sexto dia, mas no sétimo dia ele criou algo também. Ele também criou algo, ele criou um dia de descanso, tá? Diz aí que ele, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, ó,
Não diz que Deus terminou no sexto dia, mas sim no sétimo. Então, nesse dia, Deus descansou e, por ter descansado, ele abençoou e santificou o sétimo dia. Gênesis 2, versos 2 e 3. Para a quinta pergunta agora, meus amigos, estamos indo para a parte final do nosso estudo. Nós vamos ver agora como Deus criou o homem e a mulher. O homem, Gênesis 2:7, diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, como Deus criou o homem? Deus utilizou o quê? Pó da terra mais fôlego de vida. Então, Deus utilizou essas duas coisas. Essa informação aqui vai ser muito importante quando nós estudarmos a lição 12, a verdade sobre a morte, tá? Nós vamos relembrar isso aqui, ó, que o homem foi criado a partir do pó da terra mais o fôlego de vida. E a mulher? Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então, como Deus criou a mulher? Deus criou a mulher utilizando uma parte de Adão, mostrando, e Deus tinha algo a ensinar com isso, né? Porque Deus não faz nada por acaso. Mas a mulher não foi criada somente da costela de Adão, meus amigos. Deus utilizou também o pó da terra e o seu fôlego de vida. Mas Deus colocou ali na mulher também uma parte do homem, foi uma das suas costelas. E lá na lição, em PDF, você vai encontrar o propósito de Deus, o que Deus quis ensinar a utilizar uma costela de Adão. Você tem um comentário lá, nessa pergunta 5, você vai entender o porquê. Sexta pergunta agora: que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Gênesis 2, verso 8 e 15. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Eles receberam uma casa. Essa casa foi o jardim do Éden, né? E Deus colocou eles ali para que eles pudessem cultivar e guardar o jardim do Éden, tá? Então, apesar de não de Adão e Eva serem perfeitos, né? Mas Deus os criou não para viverem na ociosidade. Deus deu um trabalho para eles. E isso nos mostra que o trabalho é muito importante. E aí, meus amigos, para finalizar, eu considero essa pergunta aqui a mais importante do nosso estudo. Eu quero que você preste bastante atenção nela. Existem muitos deuses no mundo, deuses com D minúsculo, ou seja, deuses falsos, né? Mas que Deus você deve adorar? Apocalipse 14, 6 e 7. Que diz o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, existem muitos deuses no mundo, mas que Deus você e eu devemos adorar? A Bíblia diz que nós devemos adorar o Deus que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ou seja, nós devemos adorar somente o Deus Criador, o Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas, tá? O Deus da Bíblia, o Deus de Israel. Esse é o único Deus que deve ser adorado por nós. Isaías 44:6 diz: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último,
e além de mim não há Deus. Olha só. Além do Deus da Bíblia, do Deus Criador, não há Deus. Então, veja, meus amigos, Deus estabelece a mais clara diferença entre Ele próprio e todos os demais deuses, entre aspas, né? Nossa adoração a Deus está baseada no fato de que Ele é o nosso Criador e nós somos suas criaturas. Devemos adorar somente o Deus Criador e não os falsos deuses ou ídolos deste mundo. Então, meus amigos, porque é importante nós sabermos que Deus é o Criador, porque isso é essencial para que você decida, você escolha adorar o Deus verdadeiro, o Deus Criador, para que você rejeite os falsos deuses deste mundo, os ídolos deste mundo. Então, porque é uma das metas de Satanás, é um dos 3 grandes planos de Satanás para o tempo do fim, levar as pessoas a crerem no evolucionismo. Porque assim, meus amigos, Satanás consegue destruir a base da Bíblia, tá? E assim, ele leva a pessoa a rejeitar o Deus verdadeiro. E aí a pessoa vai, como todos nós temos o, o, uma das partes que nos compõe é o espírito, né? É a parte espiritual. Então, todos nós procuramos preencher o vazio que existe dentro de nós com algo. Então, alguns procuram preencher com Deus e outros procuram preencher com os falsos deuses, os deuses que esse mundo oferece, ou os ídolos que o mundo oferece, tá? Então, Satanás, sabendo disso, ele mesmo criou, e lá no livro Viagem ao Sobrenatural diz que o próprio Satanás foi o tutor de Charles Darwin. Então, quando Charles Darwin estava escrevendo ali o seu livro, ele não estava sozinho, o Satanás estava ali sendo o tutor dele. E aí, o objetivo de Satanás era destruir a Bíblia sem destruí-la fisicamente. Porque se você não crê em Gênesis 1, 2 e 3, que são a base da Bíblia, todo o resto da Bíblia fica sem sentido, não tem sentido. Então, você vai, você vai duvidar de tudo. Tá? Nada mais tem sentido se você não crê que Deus criou todas as coisas, que Deus criou o ser humano, que o ser humano, que o casamento foi instituído por Deus, por exemplo, que o ser humano pecou e por isso tudo que existe de ruim nesse mundo entrou nesse mundo, né? Inclusive esse é o próximo tema que nós vamos estudar, a origem do mal, sábado que vem. Então, por isso é plano de Satanás, meus amigos, divulgar, difundir a ideia do evolucionismo. E por isso que você precisa estar firmado na palavra de Deus e crer no evolucionismo, crer no criacionismo, desculpa. E aí, meus amigos, como nós sempre, no final do estudo, precisamos tomar uma decisão, senão nosso estudo não tem sentido também. Então, a nossa decisão hoje é essa, e eu convido você a tomar essa decisão juntamente comigo. Você pode até ler aí, mesmo com o microfone desligado. Entendi que os céus, a terra, o mar e tudo que neles há foi criado por Deus. Creio que Ele é o meu Criador e por isso Ele é digno de toda a minha adoração. Decido adorar somente o Deus verdadeiro, o Deus Criador. Então, meus amigos, que essa seja a sua decisão. Depois de entender que você tem um Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, um Deus que criou você. Ao saber disso, você deve saber que esse Deus é digno de receber toda a sua adoração. Você não deve direcionar a sua adoração para nenhum Deus ou ídolo deste mundo, mas você deve decidir, deve escolher adorar somente o Deus verdadeiro, que é o Deus Criador, como diz Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Que Deus seja louvado.
pelas decisões de vocês, pela decisão de vocês nessa tarde. Deus seja louvado pela decisão daqueles que vão acompanhar essa mensagem depois pelo YouTube, pelo meu Facebook, tá? E nós vamos finalizar agora esse estudo com uma oração e depois fica aberto aí para que vocês façam as considerações de vocês, para que vocês façam suas perguntas, tá bom? Então, convido vocês a orarem nesse momento comigo. Muito obrigado, Senhor, por mais um estudo que tivemos aqui da Tua Palavra, onde nós podemos compreender a respeito da criação, podemos ter a convicção de que o Senhor é o Deus Criador e por isso o Senhor merece receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. O Senhor é digno de ter também, de receber o nosso serviço. Então, que nós possamos decidir te servir, te honrar, te adorar e possamos rejeitar tudo, todas as coisas deste mundo, tudo aquilo que Satanás apresenta para nós como algo vantajoso, como algo bom, possamos rejeitar, então, os falsos deuses e os ídolos deste mundo, Pai. Possamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, porque tudo aquilo que colocamos em primeiro lugar acaba se tornando um Deus para nós. Então, que o Senhor tenha o primeiro lugar em nossa vida e todas as outras coisas venham depois do Senhor. E obrigado também pelo entendimento a respeito da Trindade. Obrigado porque creio que nossos alunos puderam entender. Nós temos um único Deus, mas que esse único Deus, formado pelas três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós agradecemos a esse Deus triuno por nos criar e por também trabalhar em favor da nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, que este trabalho tão grande, que essa salvação tão grande não seja negligenciada, não seja rejeitada por nós, mas que nós possamos aceitá-la, possamos cooperar com o Senhor para sermos salvos. Abençoe a família de cada amigo que está acompanhando esta aula, estende aos seus familiares estas bênçãos também e conserve as nossas vidas, Senhor, possamos nos encontrar no próximo sábado para continuarmos estudando e aprendendo mais da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amigos, eu vou finalizar aqui a transmissão no Facebook e também a gravação, e aí eu fico disponível aqui para que vocês possam fazer suas perguntas, fazer algum comentário, tá bom? Deixa eu finalizar aqui.